que está lá no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Capítulo 19, versículos 3 em diante, é uma palavra de Jesus, eu quero partilhar com você nessa noite. Mateus capítulo 19, versículo 3, alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe ou não separe o homem. Eu coloquei um título aqui de casamento bem-sucedido. O irmão pode dizer que tem um casamento bem-sucedido? Eu dou graças a Deus porque julgo meu casamento bem-sucedido há mais de 30 anos e tenho da parte do Senhor essa bênção, né, de ter uma família ajustada. Mas ter um casamento bem-sucedido não é algo simples, porque hoje, quando a gente olha para muitas famílias, a gente vê um destroço, a gente vê um desequilíbrio, muitos casais que não se entendem, muitas famílias que não se encontram, e ninguém casa para ser um fracasso. Todo mundo que casa para ser feliz, né? A gente ouve as pessoas dizendo: eu vou fazer fulano feliz, eu quero ser feliz. Mas infelizmente a realidade do que nós vemos hoje nos casamentos não é bem essa. A gente vê o índice alarmante de divórcios, de separações e tantas agrúrias que a vida a dois tem gerado para algumas pessoas, que a ideia de casar-se já foge delas. Muitas pessoas não querem nem ouvir hoje em dia nessa história de casamento. Chama casamento de gaiola, chama casamento de prisão, e elas se esquecem de que casamento é um estado honroso. Como diz o escritor aos Hebreus: digo, entre todos seja, de honra entre todos seja o matrimônio e o casamento sem mácula. E aqui nós encontramos o discurso de Jesus frente aos religiosos fariseus, e na palavra que ele nos dá para a gente ver aqui alguns fundamentos de um casamento bem ajustado, né? De um casamento bem sucedido. Recorde-se que alguns fariseus se aproximam de Jesus para pô-lo à prova. Nem todos os que se aproximam de Jesus o fazem com a melhor das intenções. Às vezes as pessoas vêm à igreja não para usufruir de Deus, não para ser contrito diante dele. As pessoas vêm à igreja muitas vezes para criticar, para encontrar defeito. Vêm e é por isso que elas voltam do mesmo jeito que elas vieram. Nada muda na vida delas, porque a motivação com que elas vêm a Jesus não é uma motivação santa, não é uma motivação piedosa, como os fariseus. Eles vieram a Jesus, mas vieram a Jesus para pô-lo à prova. E pô-lo à prova em quê? Na questão do casamento. Mestre, é lícito o homem se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? Porque naquela época, bem como na nossa, separação virou uma coisa banal. Os discípulos do Rabino Hillel tinham uma perspectiva meio liberal do casamento, que entendia que se por qualquer motivo, os mais banais possível, o homem poderia dar carta de divórcio à sua mulher. Então, se a mulher queimasse a comida, se a mulher colocasse muito sal, se a mulher hoje acordasse com mau hálito, se a mulher não tivesse o cabelo bem penteado, se a mulher que antes era bem esbelte, agora está com uns culotezinhos, tudo era um motivo para separação, como hoje nós encontramos. E então Jesus, a partir disso, começa a dar a orientação, dizendo: vocês não leram o que está escrito desde o princípio? No princípio está o quê? A palavra de Deus referente à questão do casamento. Vocês querem saber a respeito dessas coisas? Vão às Escrituras, vão ao que está escrito desde o princípio, porque é nas Escrituras que nós encontramos a orientação para a vida dois, a orientação para a vida em família. É nas Escrituras que nós encontramos os parâmetros para a criação dos filhos, para a vida sexual.
Hoje muitos casamentos são mal sucedidos simplesmente porque as pessoas se esquecem o que foi dito desde o princípio. As pessoas estão deixando de lado o que Deus colocou na sua palavra. A palavra de Deus é o manual para a nossa vida e também o manual para a nossa família. E Jesus aqui os convida a voltar ao princípio, o plano original de Deus para a vida em família, o plano original de Deus para o casamento. Aí ele começa a dizer: vocês não ouviram o que foi dito desde o princípio? O homem deixará pai e mãe e se juntará à sua mulher. Então aqui a gente vê alguns fundamentos para um casamento bem sucedido. Primeiro, tem que haver a diferenciação dos sexos. Ele disse: o homem se junta à sua mulher. Veja que ele disse: o homem e a mulher são sexos diferentes, que se complementam, que têm a capacidade de se reproduzir, de constituir uma família e cumprir aquele plano original de Deus, que é de crescer, se multiplicar e encher a terra. Ora, o casamento, para ser bem sucedido, começa por aí. Um ajuntamento de um homem e uma mulher. Isso sim é casamento, que pode gerar a prole, que pode constituir a família. Eu falo isso porque hoje nós estamos vendo dias em que o casamento homossexual tornou-se a norma. As pessoas, por causa da televisão, dos meios de comunicação, simplesmente naturalizaram essa relação. É curioso que você vai às vezes na casa de algumas pessoas e diz assim: o chefe da família está, e aí quando você vai falar com o chefe da família, lá vem uma mulher, que ela é identificada como marido. Em outras palavras, hoje as relações homossexuais estão se tornando muito comuns na sociedade e as pessoas acham isso absolutamente normal. Porque hoje nós vivemos numa sociedade que inverteu os valores. O certo passou a ser o errado e o errado passou a ser o certo. Ora, como um homem e uma mulher, uma mulher com a mulher, pode constituir uma família, pode fazer um lar. Obviamente que esse não é o plano de Deus. O plano de Deus para um casamento é um homem com a mulher e uma mulher com o homem. Deus não fez Adão e Ivo, Ele fez Adão e Eva. E é na diferenciação dos sexos que a vida se complementa. Até a própria anatomia dos sexos foi feita para a complementariedade entre um homem e uma mulher. Eu tenho uma conhecida minha, uma irmã, que casou-se, uma pessoa que inclusive era da igreja. E ela foi, depois de toda a cerimônia, para casa, foi para a lua de mel, e ela achou curioso, porque na primeira noite ele não dormiu com ela, e ela estranhou, ela pensou, deve ser por causa do cansaço, né, da recepção, do corre-corre, e chegou na segunda noite, em vez de ele entrar no quarto com ela, como qualquer casal, recém-casado, pegou as coisas e foi dormir no outro quarto. E assim, consequentemente, na terceira, na quarta, depois de uma semana, ela já sem paciência, foi conversar com ele para saber o que estava acontecendo. Aí ela teve uma surpresa muito desagradável. Ela disse: olha, infelizmente, eu sou gay, né? Eu sou gay, eu não gosto de mulher. E o casamento dela se acabou ali. Ora, obviamente que um casamento desse não iria continuar. O que é lamentável é que uma pessoa dessa tenha passado tanto tempo com a outra e só agora, depois que se casou, foi que se revelou quem de fato era. Nunca teria chance de dar certo, porque Deus fez o homem para a mulher e fez a mulher para o homem. Tem que haver essa diferenciação de sexo para que o casamento dê errado. E tem que começar aí. Jesus disse: deixa o homem e se junta à sua mulher, deixa pai e mãe. Para um casamento ser bem sucedido é preciso haver um certo desprendimento, o que eu chamo de desprendimento familiar. Às vezes as pessoas ficam a se perguntar, quando é que alguém está pronto para casar? É quando ele tem 25, completa 25, quando ele completa 30 anos de idade? A idade não é um fator para mim mais fundamental, porque às vezes há pessoas que casam bem novas e o casamento dá certo. E às vezes as pessoas que casam já com uma certa idade e o casamento fracassa. Mas há uma questão fundamental. As pessoas que vão casar estão prontas para deixar pai e mãe e manter uma família? Há muitas pessoas hoje que querem casar,
mas não tem condições de deixar pai e mãe para manter uma nova família. Há pouco tempo atrás eu fui surpreendido com o irmão de uma igreja que colocou na cabeça de casar. A noiva ele já tinha, mas não tinha a menor condição de casar. Então ele formulou uma lista de 50 a 100 pessoas, cada um dando R$ 50, né, para ele se casar. Eu particularmente acho isso muito estranho, né? Porque se você não tem condições de se casar, casamento impõe responsabilidade. Casamento você tem que sustentar uma pessoa e posteriormente os filhos. Quem casa quer casa, quem casa quer alimento, quem casa quer móveis. E como é que alguém vai se casar sem ter condições de se manter? No mínimo tem que ter um emprego, né? No mínimo tem que ter um lugar onde morar para não ficar na dependência contínua dos pais. Há muitos casamentos hoje que estão enfrentando dificuldade porque os casais que casaram vivem numa contínua dependência de pai e de mãe. Dependência financeira, dependência emocional, e isso se constitui uma fonte de atrito. Se o novo casal, recém-formado, fica dependendo financeiramente dos pais, obviamente que há um ditado que diz, quem paga, manda. E aí dá-se uma oportunidade para interferir na vida, na criação dos filhos, entre outras coisas. Então, o bom seria, se a pessoa não está com condições de deixar pai e mãe para refazer uma família, ou fazer, ou constituir uma família, o ideal era que não casasse, não entrasse nesse estado. Porque tem que haver um certo desprendimento familiar para as coisas se acertarem, para as coisas darem certo. Né? E até, como disse, emocional. Porque eu posso até me desprender financeiramente dos meus pais, mas ficar preso emocionalmente. É o que acontece hoje com muitos casais. Eles casam, mas estão sempre fazendo referência à mamãe e a papai. E qualquer confusão que há entre eles, por menor que seja, ele corre para a casa do papai, ela corre para a casa da mamãe. E às vezes, quando chega lá, a mãe ou o pai acaba dando razão, lançando mais lenha na fogueira, e em vez de dizer assim, meu filho, minha filha, volte para casa, vá conversar com seu esposo, vá conversar com sua mulher, resolva suas diferenças, ficam colocando mais lenha na fogueira, jogando um contra o outro. E isso tem sido uma fonte de atrito, uma fonte de problemas constantes, e muitos casamentos se acabam por conta disso, muitos casamentos não são bem-sucedidos por conta disso. Ora, um casal tem que fazer a sua vida de forma independente. Quando eu digo de forma independente, obviamente eu não estou querendo dizer que não possa pegar conselhos, que tem que cortar a relação com os pais, com os parentes, não estou falando disso. Eu estou falando de que não é bom estar nessa dependência emocional, bem como não é bom estar nessa dependência financeira, porque isso vai trazer transtorno. O rapaz que se casa, mas fica fazendo o tempo todo referência à comida da mãe, a forma como a mãe passava a roupa, como ele cuidava dos seus calçados. Fala tanto da mãe, que numa certa ocasião a mulher chega para ele e diz, por que você não casou com sua mãe? E isso tem acontecido em muitas ocasiões, porque percebe-se que a pessoa ainda não quebrou aquele vínculo emocional. Tem que passar todo dia na casa da mãe, tem que passar todo dia na casa do pai, né? Tem que ser uma coisa sagrada, e as pessoas vão criando seus atritos de forma desnecessária. Então, diferenciação dos sexos, certo? Desprendimento familiar, mas tem que haver também a harmonia conjugal. Ele disse, o homem deixa o seu pai e a sua mãe, e se junta à sua esposa, formando os dois uma só carne. Uma só carne fala de unidade, fala de harmonia, que é tão fundamental ao casamento. Como é que um casamento pode ir adiante na briga, na confusão? Um não se entende, tem projetos diferentes, tem sonhos diferentes. Na matemática do mundo, 1 mais 1 é 2, mas na de Deus, 1 mais 1 é 1, porque os dois se tornam uma só carne. Agora, determinadas características que havia do passado, agora, quando está na união com o outro, vai se perdendo. A mocinha não pode mais ser aquela mocinha do passado. Agora é uma pessoa casada, vai purificar as amizades, os locais que frequenta, a forma como vai viver. Há muitas pessoas que se casam e querem viver a vida do casamento como antes viviam, né? Com os mesmos vícios, com as mesmas amizades, frequentando os mesmos locais, e não compreende que agora está numa relação com uma pessoa, a relação de uma só carne. Jesus disse que uma casa dividida contra si não vai prosperar. Se não houver unidade naquele recém-formado lar,
simplesmente vai implodir a relação. Unidade na criação dos filhos, né, ter a mesma linguagem na criação dos filhos, na questão da disciplina, na questão da vestimenta, unidade na questão do uso do dinheiro, como vai usar o dinheiro, nada de, esse aqui é meu, esse aqui é seu, essa é minha televisão, esse é o meu quarto, essa é minha conta, esse é o meu carro, esse é o seu carro. Quando a gente entra na relação do casamento, a gente tem que compreender que a gente está formando uma unidade. Tudo que há ali é da família, é do casal. Não tem esse negócio de só meu. Havia no passado uma brincadeira que rolava entre as crianças, quando uma estava com um pão ou um objeto, seja lá o que fosse, a gente dizia, meu e seu, ela tinha que repartir. Mas a criança esperta, quando pegava o seu pão, não querendo dividir, ela, antes de qualquer coisa e do outro dizer qualquer coisa, ela dizia, só meu. Né? Ela logo dizia, só meu. Eu fiz isso muitas vezes. Tem gente que no casamento está fazendo a mesma coisa, só meu. E aí não quer partilhar com o outro, não quer dividir com o outro, como se vivesse ilhado dentro de uma casa. Ora, o casamento é uma relação a dois, de unidade. Sem essa unidade, o casamento não vai para frente, cada um querendo caminhar numa direção. E é importante haver unidade em todos os sentidos, unidade na questão sexual, unidade na questão da fé. Por isso que na igreja a gente sempre orienta as pessoas, quando forem casar, procurarem uma pessoa, para começar, da mesma fé, que tenha temor a Deus, que queira caminhar na igreja. Já imaginou uma pessoa que é da igreja casar com uma pessoa de fora, às vezes de uma outra religião, ou sem religião, que não quer saber de Deus? Imagina as contrariedades que irão surgir por conta disso. Eles não vão falar a mesma linguagem. Um quer ir para um local, o outro quer ir para o outro, quer ir para a igreja, outro quer ir para a festa, um quer ir para a igreja evangélica, outro quer ir para a igreja católica. Então o ideal é que as pessoas escolham uma pessoa que tenha harmonia nas ideias, harmonia nos projetos de vida. Um quer ir para cá, o outro quer ir para lá. Hoje está virando moda casamentos separados. Um está na casa e o outro está na outra casa, e às vezes até à distância. Como é que se pode chamar isso de casamento? E eu tenho ouvido já pessoas dizer assim, só dá certo se for assim, porque as pessoas não têm condições de viver juntos com harmonia de objetivos, com harmonia de propósito. Então, disse Jesus, olha, o homem deixa pai e mãe e se junta à sua esposa, formando os dois uma só carne. Tem que haver uma só carne. Uma só carne não acontece só na hora da relação sexual. Uma só carne diz respeito a esse projeto de unidade conjugal, que é importante em toda a relação. Porque sem isso, como disse, a relação tenderá a implodir e não vai para lugar algum, porque cada um fica puxando de um lado, cada um querendo ir em uma direção, e quando isso acontece no casamento, fica muito difícil as coisas se resolverem. Então ele disse, e o que Deus juntou, não separe o homem. Tem que haver a questão da permanência, da indissolubilidade do casamento. Hoje as pessoas se separam como troca de roupa. Como dizia aquela música, casa separa, separa casa. Né? As pessoas hoje têm a relação a dois como uma coisa qualquer. E as pessoas, muitas vezes, quando vão casar, já vão casar com essa perspectiva. Bom, se não der certo, eu separo. Geralmente as pessoas que vão para o casamento já com essa perspectiva de não dar certo, tem tudo para não dar certo. Porque parece que elas já se programam para não dar certo. As pessoas têm que entender que o casamento é uma relação para sempre. O que Deus juntou não separe o homem, não separe o dinheiro, né? O dinheiro tem sido a causa de tantas separações. Às vezes as pessoas dizem assim, se tivesse mais dinheiro, meu casamento seria melhor. Mas às vezes a desgraça do casamento é mais dinheiro. Então o dinheiro tem separado muitos casais, porque quando começa a chegar os bens, a prosperidade, os olhos de alguns crescem, e aí começam as turbulências, começam os problemas. Até que o dinheiro separe, até que a sogra o separe, até que os amigos o separem, até que haja interferência de um e de outro para que a relação não possa ir adiante. Então, meus queridos, a gente percebe o seguinte, que para um casamento ser bem sucedido, as pessoas precisam entender que Deus uniu, e o que Deus uniu, o homem não pode separar. O casamento é uma relação para sempre, até que a morte nos separe. Hoje nos impressiona que as pessoas queiram se separar por mínimas coisas. As pessoas parecem que não têm mais paciência. As pessoas não têm mais saco para
discutir a relação, porque também não querem perdoar, não querem abrir mão do seu jeito de ser. Eu sou assim, acabou e pronto, já me conheceu assim. Casamento é uma relação onde um e outro caminha 50 passos em direção ao outro, onde um e outro renuncia a alguma coisa, para que a relação seja boa, seja gostosa. Todos nós trazemos coisas ruins para o casamento, né? Atitudes ruins, às vezes de origem na família de onde a gente vem, e que agora tem que ser purificado nessa nova relação. De outra forma, o casamento não vai prosperar, o casamento não vai ser bem sucedido e vai implodir, conforme a gente tem visto na vida de muitas pessoas. Então, meus queridos, separação nunca é solução para nada. Separação é uma desgraça na vida da família, porque traz problemas para os filhos, dificulta o patrimônio, ou prejudica o patrimônio da família. Muitas pessoas que construíram tantas coisas juntas, agora tem que repartir tudo por conta de uma separação. Sinaliza de uma forma muito negativa a sociedade, a respeito da nossa fé. Cada vez que um casal evangélico se separa, é um mau testemunho. Eles não conseguiram viver aquilo que eles tanto pregaram durante a vida inteira, e agora está claro aí para a sociedade. De maneira que, quando a gente luta para que o casamento permaneça, aquilo ali é um bom testemunho para os nossos filhos, que tenderão a seguir na mesma toada, na mesma pegada. Geralmente, filhos de pais que se separam também são filhos que irão se separar. Mas filhos de pais que estão juntos durante toda a vida será um grande incentivo para que eles também continuem juntos e valorizem o casamento depois que eles assim procedem. Então, vamos lutar para que as nossas famílias estejam juntas, unidas, que os nossos casamentos sejam bem-sucedidos para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe. Vamos louvar ainda? Vamos aqui fazer uma oração e depois, ou melhor, vamos ouvir o ministério de louvor e depois a gente faz uma oração. Isso. Pois é, meu irmão. É isso aí, meu irmão. Cante este hino, este louvor. Como o Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Estarão reunidos adoradores e só exaltarão Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa
casa será reconhecida. Declare isso aí, meu irmão, como lugar de milagres e oração. No fundo do teu coração diz: onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Declare isso, igreja. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Declare: faça do meu lar, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Oh, faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Glória a Deus. Casa de bênção do Senhor para as nossas vidas. Amém, meu irmão? Creia isso no seu coração. Sua casa é um lar de bênção. Casa abençoada. Aleluias. Vamos continuar em adoração, em louvor e em agradecimento a esse Deus poderoso e maravilhoso. Amém, irmão? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Cante isso, meu irmão. Aí. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo. Se o mar me submergir,
Senhor, aleluias. Todo o teu coração, exaltando a Ele. Ao Senhor, declarei. Aleluia. Aleluia. Mais uma vez, meu irmão. Glórias a esse Deus maravilhoso e poderoso. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de fazermos a oração final, gostaria de perguntar a você: a sua casa tem sido uma casa de bênção? Tem sido um local de oração? Tem sido um local onde Jesus reina? A você que já é irmão, a você que ainda não é, que ainda não teve uma experiência com Jesus, que talvez esteja nos assistindo nesta hora, para uma casa ser feliz, para um casamento ser bem sucedido, tudo começa com Jesus. Jesus preenchendo, Jesus tomando parte, porque a Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, nesta noite, eu gostaria de desafiá-lo, a você que me escuta, a deixar Jesus entrar na sua casa, a deixar Jesus entrar no seu relacionamento, abrir as portas do seu coração para Ele. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com Ele e Ele comigo. Jesus quer tomar parte na tua casa, na tua vida, na tua família. Jesus quer conduzir tua esposa, teus filhos, mas é preciso que você dê um passo de fé. É preciso que você se renda a Ele, busque a Ele, deixe Ele fazer a obra. Jesus uma vez perguntou: o que queres que eu te faça? Se você quiser deixar Jesus fazer a obra, Ele vai fazer, para que a sua família seja uma família diferente, para que a sua família seja uma família que tenha esperança, para que a sua família seja uma família ajustada e uma família que vai permanecer para a glória do Senhor. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor que dê força àquelas vidas, àqueles corações que já entenderam a palavra de Deus, mas até hoje não tiveram ainda coragem de expressar, de firmar uma decisão ao lado de Jesus Cristo, para que as suas famílias e suas vidas sejam bem sucedidas e bem-aventuradas. Nosso Deus, nosso Pai, nós damos graças, Senhor, pelo privilégio que temos de pregar Tua palavra.
Damos graças porque o Senhor tem nos dado esse dom de constituir família, e pedimos que o Espírito Santo do Senhor seja sempre conosco, nos dando a sabedoria, nos dando a serenidade para viver a vida a dois, para viver, meu Deus, seguindo com o mesmo projeto, para viver com o Senhor reinando em nossas casas. Abre o coração daqueles que estão a nos ouvir, distantes como estão, aqueles que ainda não tiveram experiência contigo, para que eles o façam, para que eles se rendam diante de ti, para que tenham refrigério sobre suas vidas e sobre suas famílias. Nós oramos por eles, oramos por aqueles que haverão de crer, oramos pelos irmãos que estão aqui nesta noite, que vieram para cultuar o teu nome. Que a bênção do Senhor seja sobre cada um de nós e sobre o teu povo. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus aqui presente, em casa e para todos sempre. Amém e amém. Um abraço, meus irmãos, uma ótima semana, em nome de Jesus. E quarta-feira tem mais, às 19h30 estaremos de volta, para a glória do Senhor Jesus Cristo. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo nome.